Você não merece nada. Absolutamente nada. Foi exatamente isso que Rafael disse na frente de toda a família reunida, na sala de jantar ampla e luxuosamente iluminada da casa que eu construí tijolo por tijolo, enquanto segurava a mão de Juliana com uma intimidade obscena e provocativa. Aquela secretária 20 anos mais nova que ele contratou 6 meses atrás com a desculpa completamente absurda de modernizar o departamento administrativo da empresa. A voz dele estava firme, fria, metálica, calculada, sem nenhum tremor perceptível de culpa ou arrependimento. Eu estava ali, de pé, ao lado da mesa farta repleta de comidas caras que eu mesma tinha preparado, com meu vestido azul marinho de alfaiataria impecável que comprei especialmente para aquela noite, meu aniversário de 48 anos, enquanto ele colocava no pulso fino e bronzeado dela uma pulseira reluzente de ouro branco, 18 quilates, cravejada de diamantes legítimos. Tiffany. Eu conhecia perfeitamente aquela caixinha azul característica, aquele tom específico de azul ovo de robin que a marca usava em todas as suas joias. Já tive uma pulseira exatamente igual, 23 anos atrás, quando ele me pediu em casamento numa noite chuvosa de setembro, ajoelhado romanticamente no jardim perfumado da casa dos meus pais. Eu não gritei, não joguei nada, não fiz nenhum tipo de escândalo dramático. Não dei a ele a satisfação perversa e cruel de me ver desmoronar publicamente diante de todos. Apenas olhei diretamente nos olhos dele com uma serenidade que até a mim mesma surpreendeu profundamente. Aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram acreditar fervorosamente em amor eterno, em finais felizes de contos de fada, em envelhecer juntos de mãos dadas, contemplando netos brincando no jardim. E sorri deliberadamente. Um sorriso pequeno, controlado, calmo, quase sereno, que fez a testa larga dele franzir visivelmente de confusão momentânea e desconforto genuíno. Rafael, eu disse pausadamente, articulando cada sílaba com uma voz tão tranquila e equilibrada que até eu mesma me surpreendi intensamente com o tom controlado e firme. Tem razão. Eu não mereço absolutamente nada do que você tem a oferecer. Peguei deliberadamente minha bolsa da cadeira de encosto alto. A mesma bolsa de couro marrom desgastada e surrada que carrego religiosamente há 5 anos, porque precisávamos economizar cuidadosamente para o futuro da família, enquanto ele trocava de carro importado luxuoso todo ano sem exceção. BMW Série 5, Mercedes Classe E, Audi A6, sempre o modelo mais novo do ano, sempre a versão mais cara e equipada disponível no mercado brasileiro. Andei em direção à escada de madeira nobre, envernizada com passos medidos, calculados e deliberados, sentindo fisicamente o peso sufocante de 15 pares de olhos me seguindo intensamente. A mãe dele, Dona Célia, com aquele sorriso vitorioso e malicioso de satisfação mal disfarçado, nos lábios finos e pintados de vermelho berrante. A irmã dele, Patrícia, com os lábios apertados, tentando conter desesperadamente o riso cruel de escárnio. Meus cunhados hipócritas, meus sobrinhos mal educados, todos testemunhando minha humilhação pública como se fosse um reality show de 5ª categoria. Um entretenimento barato e vulgar de sábado à noite. Aonde você vai agora? Rafael gritou atrás de mim com irritação, a voz finalmente carregada de algo além da indiferença cruel habitual. Irritação palpável, talvez, ou desconforto genuíno, por eu não ter reagido exatamente como ele claramente esperava e planejava, por eu não ter chorado copiosamente, implorado de joelhos, me rastejado pateticamente aos pés dele, suplicando perdão e clemência. Parei precisamente no 5º degrau, segurei firmemente o corrimão polido de madeira maciça que eu mesma escolhi pessoalmente quando reformamos essa casa há 12 anos, e virei o rosto apenas o suficiente para ele conseguir ver meu perfil perfeitamente iluminado pela luz dourada do lustre de cristal, minha expressão completamente inabalável. Buscar algo importante que esqueci de te dar de presente, respondi pausadamente, medindo cada palavra,
com uma calma sobrenatural que vinha de um lugar profundo e desconhecido dentro de mim, que eu nem sabia que existia até aquele momento decisivo e transformador. E subi. Cada degrau de madeira rangendo levemente sob meus pés, ecoando sonoramente no silêncio mortal e denso que tomou conta absoluta da sala de jantar. Um silêncio tão pesado, tão sufocante, que parecia sugar literalmente todo o ar disponível da casa. Porque o que Rafael não sabia, o que absolutamente ninguém ali embaixo sabia, era que eu estava esperando pacientemente esse momento há exatos 143 dias. Desde aquele sábado quente e abafado de maio, em que abri casualmente o malote confidencial do escritório dele, que chegou em casa por engano, por um descuido infeliz e providencial do motoboy, que trocou acidentalmente os endereços de entrega. A luz fluorescente do corredor do segundo andar piscava levemente, irritantemente, um problema elétrico persistente que vinha me incomodando há semanas, mas que Rafael sempre ignorava completamente e solenemente quando eu pedia insistentemente para chamar um eletricista qualificado. É gasto completamente desnecessário, Marina. Ele dizia repetidamente com aquele tom insuportável de superioridade masculina condescendente, como se eu não soubesse exatamente quanto custava trocar uma simples lâmpada fluorescente. Como se eu não fosse a economista formada pela UFMG, com honras e distinção acadêmica, que um dia gerenciou com competência a contabilidade complexa de 3 empresas simultaneamente antes de ele me convencer habilmente a cuidar exclusivamente do lar, enquanto ele construía nosso futuro brilhante e próspero. Nosso futuro. Que piada amarga, irônica e cruel. Meu quarto. Nosso quarto, tecnicamente falando, mas ele não dormia ali há meses, preferindo deliberadamente o quarto de hóspedes no fim do corredor. Cheirava intensamente a lavanda fresca recém-colhida. Eu tinha colocado cuidadosamente sachês novos importados franceses no armário naquela manhã, numa tentativa patética, desesperada e completamente inútil de criar alguma atmosfera minimamente agradável para meu aniversário de 48 anos, como se perfume importado caro e flores pudessem magicamente consertar 23 anos inteiros de casamento deteriorado, podre e completamente apodrecido. As paredes lisas, cor de gelo, refletiam nitidamente a luz amarelada e melancólica do abajur de cristal sobre a cômoda antiga de cerejeira maciça. Cristal tcheco, legítimo e valioso, presente de casamento da tia Eulália, que morreu tragicamente 3 anos depois de câncer agressivo no pâncreas, sem saber que o casamento que ela testemunhou com tanto orgulho e alegria era uma mentira cuidadosamente construída, uma fachada perfeitamente montada para esconder o vazio absoluto e a falsidade completa. Meu coração batia forte, acelerado, mas não de medo paralisante ou hesitação covarde. Era adrenalina pura, concentrada, cristalina, elétrica, aquela sensação inconfundível que vem inevitavelmente quando você sabe com absoluta certeza que está prestes a fazer algo que vai mudar sua vida para sempre, irrevogavelmente, definitivamente. Minhas mãos tremiam visivelmente quando abri a gaveta da mesinha de cabeceira, mas não de fraqueza física ou incerteza mental, de antecipação intensa, de expectativa concentrada, da certeza absoluta e inabalável de que finalmente, era minha hora de agir decisivamente. Peguei meu celular e, antes de qualquer outra coisa, liguei imediatamente para um número específico que estava salvo discretamente como Dramelissa Dermato. 3 toques longos, intermináveis e angustiantes. Marina? A voz profissional, grave e experiente do advogado Ricardo Mendes soou claramente do outro lado da linha telefônica. É hoje, finalmente? Chegou o momento? É agora, respondi determinadamente, e minha voz saiu muito mais firme, muito mais decidida e segura do que eu esperava ou imaginava conseguir naquele momento de tensão extrema e pressão psicológica. Estou a caminho imediatamente. 20 minutos no máximo. Tudo está completamente preparado e organizado.
Desliguei e fiquei ali parada por um longo momento, completamente imóvel, olhando fixamente meu reflexo no espelho oval da penteadeira vitoriana antiga. Marina Alves Santoro. 48 anos completados há exatas 4 horas. Cabelos castanhos naturais, com os primeiros fios brancos aparecendo discretamente nas têmporas. Fios que Rafael vivia dizendo insistentemente que eu precisava pintar urgente, porque estava parecendo velha demais, muito envelhecida para a idade real. Olheiras fundas, profundas, escuras, de noites em claro, planejando meticulosamente este momento exato, calculando obsessivamente cada detalhe, antecipando mentalmente cada reação possível. Corpo que gerou e amamentou 2 filhos, Lucas, agora com 20 anos estudando engenharia mecânica em São Paulo, e Júlia, 18, fazendo medicina no Rio de Janeiro. Enquanto Rafael reclamava constantemente, cruelmente, que eu tinha se deixado, que tinha perdido completamente a forma, que não era mais a mulher jovem, atraente e desejável que ele tinha conhecido na faculdade. Mas meus olhos estavam completamente diferentes naquela noite específica. Tinham uma dureza nova, uma determinação férrea e inabalável, uma força interior que simplesmente não existia antes daquela tarde fatídica de maio que mudou tudo definitivamente e para sempre. Porque foi precisamente numa tarde de maio, um sábado quente e abafado em Belo Horizonte, com temperatura beirando desconfortavelmente os 32 graus e umidade altíssima, que tudo mudou radical e definitivamente. Rafael tinha saído cedo para supostamente jogar tênis no clube. Mentira deslavada e óbvia. Eu já sabia há meses. Ele estava com Juliana num motel vagabundo e barato da Avenida Amazonas que cobrava por hora. E eu estava completamente sozinha em casa, organizando metodicamente a bagunça eterna do escritório dele, tentando desesperadamente criar alguma ordem mínima no caos de papéis que ele sempre deixava espalhados sem critério algum ou organização. Um malote volumoso e pesado da empresa chegou por Sedex. O motoboy tocou a campainha 3 vezes consecutivas, insistente e impaciente. E eu assinei rapidamente o recibo eletrônico, pensando que era alguma coisa urgente que Rafael precisaria resolver ainda no final de semana. Subi cuidadosamente com um malote pesado para o escritório dele, aquele cômodo amplo e bem equipado no 3º andar que era considerado território sagrado, onde eu não tinha permissão de entrar sem autorização expressa dele. Mas ele não estava. O malote estava claramente marcado como urgente. Então, entrei deliberadamente quebrando aquela regra ridícula e machista pela primeira vez em anos. O cheiro característico de couro dos livros jurídicos encadernados, misturado com o perfume amadeirado forte dele. Aqua di Giò, R$ 280 o vidro de 100 mililitros. Enquanto eu usava desodorante barato de farmácia. Me deu náusea instantânea e intensa. Coloquei o malote sobre a mesa enorme de mogno maciço importado. E foi aí, nesse momento casual e providencial, que vi a pasta verde de elástico, meio escondida estrategicamente embaixo de uma pilha desarrumada de revistas Exame. Não era o tipo de pasta que a empresa dele usava normalmente. Era velha, desgastada visivelmente nas bordas, com marcas evidentes de uso prolongado e manuseio frequente. Devia ter deixado ali. Devia ter saído imediatamente e fingido que não tinha visto absolutamente nada. Mas algo poderoso, intuição feminina, destino, Deus, sei lá o quê, me fez abrir aquela pasta maldita. Dentro da pasta havia documentos. Muitos documentos cuidadosamente organizados em pastas plásticas transparentes. Contratos comerciais complexos, extratos bancários detalhados, escrituras de propriedade. Folheei rapidamente, meu coração começando a acelerar perigosamente no peito. Contas offshore secretas nas Ilhas Cayman. Transferências milionárias para paraísos fiscais no Panamá e nas Bahamas. Valores absolutamente astronômicos que me fizeram engasgar, que me tiraram literalmente o ar dos pulmões. 3.750. Nesel, 00 em uma conta só. 5. 200. Meu, 00 em outra conta diferente. Mel,
890, mel, 00 em uma terceira conta bancária. Dinheiro escondido criminosamente. Dinheiro que deveria ser legitimamente nosso. Mas não era só isso. Tinha muito, muito mais. Tinha um contrato preliminar de venda da Santoro Consultoria, a empresa que Rafael fundou com meu dinheiro suado, com os 280 miras esses, 00 da herança do meu pai, que eu investi integralmente nele quando estava começando literalmente do zero absoluto, há 23 anos atrás. A empresa que tinha meu suor, minhas noites em claro fazendo toda a contabilidade meticulosamente nos primeiros 5 anos críticos, minha contribuição intelectual e financeira inestimável nos documentos originais de fundação. A empresa que ele estava vendendo por 500 OIs. Iazari, 00 para um grupo grande de investidores de São Paulo, e meu nome não aparecia em lugar nenhum no contrato de venda, em lugar absolutamente nenhum. Continuei lendo desesperadamente com as mãos tremendo incontrolavelmente, a respiração ficando cada vez mais curta e superficial. Tinha anexos técnicos extensos, adendos jurídicos complexos, cláusulas contratuais incompreensíveis. E tinha uma data específica marcada em vermelho, 15 de agosto de 2024. 3 meses depois daquele dia de maio, no meu aniversário de 48 anos. Ele estava planejando vender a empresa no exato dia do meu aniversário. A crueldade simbólica e proposital disso me atingiu como um soco violento no estômago. Mas tinha mais. Muito mais escondido naquela pasta do inferno. Um acordo pré-nupcial forjado, completamente falsificado. Documentos com minha assinatura. Uma assinatura que eu nunca, em hipótese alguma, dei, em papéis legais que me excluíam de qualquer direito sobre os bens conjugais construídos durante o casamento. Falsificação groteira, tosca, descarada, criminosa. Como ele achou que conseguiria usar isso em tribunal? Mas então vi a resposta terrível e chocante. O advogado que autenticou criminosamente os documentos era o compadre dele, Dr. Arnaldo Ferreira. Aquele bajulador nojento que vinha jantar em casa todo mês e chamava Rafael de irmão de coração. Tinha e-mails corporativos impressos, conversas detalhadas entre Rafael e Juliana, planejando cuidadosamente uma viagem luxuosa à Europa. Com o dinheiro da venda, podemos finalmente ficar juntos, amor. Ela não vai ver um centavo sequer. Vamos ser livres finalmente e para sempre. Ela. Eu era apenas ela. Nem meu nome ele usava mais. Tinha até mensagens do WhatsApp deletadas que ele tinha mandado recuperar de alguma forma através de backup na nuvem, provavelmente para se proteger legalmente. Juliana dizendo com aquela ingenuidade calculada: "E a Marina? Você tem certeza absoluta que ela não vai descobrir nada?" Ele respondendo com frieza assustadora: "Marina é problema resolvido. O acordo pré-nupcial que conseguimos vai garantir que ela fique só com a casa, que está hipotecada mesmo até o teto. O resto todo é nosso, meu amor. Confie em mim completamente. A casa hipotecada. Nossa casa. A casa que eu dei entrada com a venda integral do apartamento que herdei da minha avó materna. Hipotecada até o limite máximo sem eu saber. Sem minha autorização, sem minha assinatura. Mais uma falsificação criminosa. Sentei pesadamente na cadeira giratória dele, aquela de couro italiano legítimo de 800 que ele importou especialmente da Itália, e comecei a tremer violentamente. Não de choro desesperado, de raiva. Uma raiva fria, calculada, perigosa, que começou no fundo do estômago e subiu como lava incandescente até minha garganta, ameaçando me sufocar completamente. Peguei meu celular com as mãos ainda tremendo e comecei a fotografar metodicamente. Cada página individual, cada extrato bancário, cada e-mail comprometedor, cada documento incriminador. Gastei 40 minutos intensos fotografando cuidadosamente 316 páginas. Salvei tudo em 3 nuvens diferentes: Google Drive, Dropbox, OneDrive, para garantir redundância total e segurança.
Enviei cópias completas para um e-mail secreto que criei naquela mesma hora especificamente para isso. Depois, com as mãos ainda tremendo levemente de adrenalina, recoloquei tudo exatamente como estava antes, tomando cuidado extremo com cada detalhe minúsculo. Fechei a pasta verde. Coloquei de volta debaixo das revistas na mesma posição exata. Desci as escadas em silêncio absoluto e comecei a planejar minha vingança com a precisão milimétrica de um general preparando uma campanha militar decisiva. Passei os 3 meses seguintes fingindo perfeitamente, fingindo que era a esposa dedicada, submissa e boba que Rafael achava que eu era, que ele precisava que eu fosse para manter sua farsa funcionando. Sorri quando ele chegava tarde da madrugada, cheirando a perfume barato e sexo. Lavei com cuidado as camisas sociais que cheiravam inconfundivelmente a perfume de outra mulher. Preparei jantares elaborados para ele e Juliana quando ela precisava discutir assuntos urgentes da empresa na nossa casa. Na minha casa. Comprada com minha herança. Mas por baixo da máscara cuidadosamente construída, eu estava trabalhando incansavelmente. Procurei discretamente Ricardo Mendes, advogado criminalista especializado em direito de família e crimes financeiros complexos, que mantinha um escritório elegante na Savassi. Ex-promotor público federal, 62 anos, cabelos completamente grisalhos, reputação absolutamente impecável no meio jurídico de Minas Gerais. Mostrei os documentos todos, um por um, meticulosamente. Ele ficou visivelmente pálido enquanto lia, folheando página após página com expressão cada vez mais chocada e incrédula. Isso é falsificação ideológica, sonegação fiscal gravíssima, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro internacional. Marina, seu marido pode ser preso por muitos anos. Estamos falando de crimes graves contra o sistema financeiro nacional. Não quero que ele seja preso necessariamente. Respondi calmamente com uma frieza que me surpreendeu. Quero que ele perca tudo, cada centavo roubado, cada bem adquirido ilegalmente, cada pedaço minúsculo de dignidade que ele me tirou ao longo desses anos todos. E quero que aconteça de uma forma tão pública, tão humilhante, que ele nunca, nunca esqueça. Ricardo sorriu lentamente. Foi um sorriso pequeno, mas carregado de respeito genuíno e admiração. Você não é quem eu esperava encontrar quando atendi seu telefonema inicial. Ninguém nunca é, respondi, e pela primeira vez em anos me senti verdadeiramente poderosa. Passamos semanas preparando meticulosamente cada detalhe da estratégia legal. Contratamos um detetive particular experiente que confirmou documentalmente a relação adúltera com Juliana. Fotos comprometedoras em motéis baratos, viagens de final de semana para Cabo Frio, jantares românticos em restaurantes caros da cidade. Confirmamos a existência e os valores exatos das contas offshore através de um contador forense especializado que Ricardo conhecia de casos anteriores bem-sucedidos. Descobrimos que Rafael estava desviando dinheiro sistematicamente da empresa há 6 anos completos, desde que assumiu o controle total após comprar fraudulentamente as cotas dos sócios minoritários que acreditaram nele. Descobrimos que ele tinha uma outra conta corrente secreta, aberta fraudulentamente no nome dele e da mãe, Dona Célia, onde depositava religiosamente 15 ILs e o reais 00 por mês, dinheiro da empresa que deveria estar declarado legalmente como prolabore, mas estava sendo registrado criminosamente como doação familiar para pagar menos imposto de renda. A mãe dele sabia de absolutamente tudo. Sempre soube desde o início. Sempre me desprezou profundamente porque eu era de família simples, trabalhadora, porque meu pai era motorista de ônibus e minha mãe, costureira autônoma. Sempre tratou meus filhos como os netos pobres, os netos inferiores, mesmo quando eles eram as únicas crianças que visitavam regularmente aquela senhora amarga e ressentida no asilo de luxo onde ela morava. E a cada descoberta chocante, a cada traição revelada, a cada mentira desenterrada das sombras, minha determinação crescia exponencialmente. Marquei tudo estrategicamente para o dia 15 de agosto, meu aniversário de 48 anos. O dia que ele tinha escolhido cinicamente para assinar a venda da empresa.
O dia que ele tinha marcado a viagem romântica com Juliana para Paris, eu encontrei os bilhetes eletrônicos escondidos, classe executiva da Air France, 42.000, só de passagem aérea. Pedi a Ricardo que preparasse absolutamente tudo nos mínimos detalhes. A liminar judicial urgente para congelar imediatamente todos os bens. A denúncia formal ao Ministério Público Federal por falsificação e lavagem de dinheiro. A ação de divórcio litigioso com pedido de reparação substancial de danos morais. A notificação extrajudicial para a Santoro Consultoria, suspendendo preventivamente qualquer transação de venda. E pedi uma coisa a mais, algo pessoal e simbólico. Quero que seja público. Falei para Ricardo com determinação absoluta. Quero que todos aqueles hipócritas que ele convidou para testemunhar e rir da minha humilhação vejam exatamente o que ele realmente é por trás da máscara. Ricardo hesitou visivelmente, preocupado. Marina, isso pode ser muito doloroso para você também. Tem certeza absoluta. Ele me humilhou sistematicamente na frente da família inteira dele por 23 anos consecutivos. Cortei com firmeza. Me fez sentir pequena, burra, incompetente, inútil. Me fez acreditar profundamente que eu não tinha valor nenhum sem ele. Hoje à noite, na frente exatamente dessas mesmas pessoas, ele vai finalmente entender na própria pele o que é humilhação de verdade. Voltei ao quarto silencioso, naquela noite tensa do meu aniversário, depois de subir as escadas lentamente sob o olhar pesado de todos os presentes. Abri o armário grande e, do fundo escuro, embaixo das cobertas pesadas de inverno, tirei a pasta que eu tinha preparado cuidadosamente. Uma pasta executiva preta, elegante, com todas as cópias autenticadas dos documentos perfeitamente organizados em ordem cronológica. Na capa dura, uma etiqueta branca escrita à mão com caligrafia caprichada. Presente de aniversário. Olhei pela janela ampla do quarto. Lá embaixo, na rua, vi um carro prata discreto estacionar cuidadosamente. Ricardo saiu do banco do motorista, junto com uma mulher de tailleur que eu não conhecia. Devia ser a escrivã oficial ou alguém do escritório dele. Eles carregavam uma maleta executiva de couro. Meu celular vibrou insistentemente no bolso. Mensagem da minha filha Júlia. Mãe, tá tudo bem aí? Lucas disse que ligou para você mais cedo e você parecia estranha, nervosa. Aconteceu alguma coisa. Sorri genuinamente pela primeira vez naquela noite. Meus filhos maravilhosos. As únicas coisas verdadeiramente boas que saíram desse casamento falido. Eles estavam longe, seguros em outras cidades, estudando, construindo suas próprias vidas independentes, protegidos de tudo isso. Eu tinha absoluta certeza de que eles entenderiam eventualmente. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia certamente entenderiam profundamente por que a mãe deles precisou fazer isso. Digitei com dedos firmes. Está tudo mais que bem, meu amor. Logo vocês vão entender tudo. Te amo muito. Respirei fundo, enchendo os pulmões de ar. Passei batom vermelho vivo, exatamente o tom que Rafael sempre odiou visceralmente, dizendo repetidamente que era vulgar, coisa de mulher da vida. Passei perfume generosamente, o Chanel número 5, legítimo que minha mãe me deu de presente antes de morrer de câncer, há 10 anos, e que eu guardava religiosamente para ocasiões especiais. Que ocasião poderia ser mais especial que essa? Peguei a pasta preta pesada. Olhei mais uma vez, demoradamente, no espelho da penteadeira. A mulher que me olhava de volta não era mais aquela Marina tímida, insegura de 25 anos que acreditou ingenuamente quando Rafael disse: "Vou cuidar de você para sempre, prometo." Não era mais aquela Marina conformada de 35 anos que engoliu em silêncio a primeira traição, porque ele estava muito estressado com o trabalho, coitado. Não era mais aquela Marina resignada, de 45 anos, que aceitou passivamente dormir sozinha no quarto de hóspedes porque ele roncava muito alto e precisava descansar bem. Era outra Marina completamente diferente.
Uma Marina que descobriu, através de documentos irrefutáveis, que tinha sido roubada sistematicamente, enganada deliberadamente, humilhada propositalmente por mais de 2 décadas inteiras. Uma Marina que poderia facilmente ter se entregado à depressão, à autocomiseração, ao papel confortável de vítima eterna, mas que escolheu conscientemente vingança calculada e precisa. Desci as escadas de madeira pela segunda vez naquela noite interminável. Dessa vez, não subi apenas 5 degraus e parei dramaticamente. Desci completamente, até o térreo. Passei pela sala de estar decorada, passei pelo corredor amplo com as fotos grandes de família, todas mentiras perfeitamente emolduradas em porta-retratos caros, e cheguei finalmente à sala de jantar iluminada. Eles ainda estavam todos ali, exatamente como eu tinha deixado. Rafael tinha colocado Juliana sentada confortavelmente na minha cadeira tradicional, na cabeceira principal da mesa de jantar. Ela comia torta de morango com chantilly, a torta cara que eu encomendei pessoalmente da melhor confeitaria da cidade, 180 Zeslers, com framboesas belgas importadas, com uma desenvoltura obscena e provocativa. Rafael sorria para ela com ternura falsa, passando a mão possessivamente nos ombros magros dela, beijando carinhosamente o topo da cabeça loira dela. Dona Célia bebia vinho tinto caro, olhos semicerrados de satisfação maliciosa. Patrícia, a irmã invejosa, ria escandalosamente de alguma piada de péssimo gosto que um dos cunhados tinha feito. As crianças, meus sobrinhos mal-educados, corriam pela casa toda, sem supervisão nenhuma, gritando e quebrando coisas. Ninguém me viu entrar silenciosamente. Com licença, falei alto, firme o suficiente para o barulho caótico parar instantaneamente. Todos os rostos se viraram simultaneamente na minha direção. Rafael franziu a testa confuso. Juliana parou com o garfo de sobremesa suspenso no ar. Esqueceu alguma coisa lá em cima? Rafael perguntou com desprezo, com aquele tom condescendente e superior que eu conhecia tão dolorosamente bem. Não, respondi calmamente, caminhando com passos medidos até a mesa. Eu trouxe algo importante. Coloquei a pasta executiva preta pesada sobre a mesa de jantar, empurrando pratos de porcelana e taças de cristal para os lados sem cuidado. O barulho alto do vidro e da louça chacoalhando violentamente fez 2 pessoas se assustarem visivelmente. "O que diabos é isso?" Rafael perguntou irritado, mas já havia algo diferente no olho dele. Reconhecimento tardio? Medo crescente? "Seu presente de aniversário", respondi com um sorriso frio. "Para mim, de mim mesma, finalmente." Abri a pasta lentamente, teatralmente. Tirei a primeira folha, a cópia autenticada da escritura de venda da empresa, e coloquei diretamente na frente dele, sobre o prato sujo. O silêncio que caiu pesadamente sobre a sala foi absolutamente sepulcral. Até as crianças irritantes pararam de correr e gritar. "Marina!" Rafael começou com a voz falhando completamente. "Não!" Cortei com firmeza, minha voz dura como aço temperado. "Você falou a noite inteira, humilhou, ofendeu. Agora é exclusivamente minha vez de falar." Continuei tirando documentos metodicamente, um após o outro. Extratos bancários detalhados das contas offshore, comprovantes oficiais das transferências ilegais, e-mails comprometedores impressos, fotos reveladoras do detetive particular mostrando ele e Juliana em situações inequivocamente comprometedoras. Vocês todos aqui presentes, que riram abertamente da minha humilhação hoje à noite, que olharam para mim como se eu fosse lixo descartável, que me trataram como empregada doméstica na minha própria casa por mais de 20 anos. Parei deliberadamente, olhando penetrantemente cada rosto culpado ao redor da mesa. Vocês vão querer prestar muita atenção nisso tudo agora. Peguei o documento do acordo pré-nupcial falsificado e mostrei para todos verem claramente. Este documento aqui é um acordo pré-nupcial completamente forjado, com minha assinatura grotescamente falsificada, tentando me excluir criminosamente de qualquer direito sobre os bens que nós construímos juntos.
Bens que eu o ajudei a construir com a herança completa do meu pai. Juliana ficou visivelmente pálida como papel. Dona Célia deixou a taça de vinho tinto cair das mãos trêmulas. O líquido vermelho escuro se espalhou pela toalha de linho branca importada como sangue fresco. Este outro documento aqui, peguei outro papel oficial. É o contrato secreto de venda da Santoro Consultoria. 15 milhões e meio de reais, que Rafael planejava assinar hoje, no exato dia do meu aniversário, sem me contar absolutamente nada, sem me dar um único centavo sequer, porque para ele eu não contribuí em nada durante todos esses anos. Isso não é. Rafael tentou se levantar da cadeira desesperadamente, mas eu o interrompi com autoridade. Senta agora! Gritei com força, e foi a primeira vez em 23 anos inteiros que gritei com ele dessa forma. A primeira vez que realmente soltei a voz reprimida. Ele sentou imediatamente, como se tivesse levado um tapa violento no rosto. E estes documentos finais, tirei os últimos papéis incriminadores. São as provas irrefutáveis de lavagem de dinheiro internacional, sonegação fiscal sistemática e desvio criminoso de patrimônio empresarial que seu marido tão honrado e respeitado vem cometendo metodicamente há 6 anos completos. Ah, e Dona Célia, virei-me diretamente para minha sogra odiosa. A senhora também aparece destacadamente aqui, recebendo 15.000 por mês em doações ilegais não declaradas. Crime fiscal grave. A senhora sabia perfeitamente de tudo, né? Sempre soube desde o início. A velha abriu a boca seca, mas nenhum som conseguiu sair da garganta. Nesse momento exato, a campainha da porta tocou insistentemente. Ah! Falei com um sorriso largo que eu não sabia que era capaz de dar. Deve ser a visita especial que eu pessoalmente convidei para esta ocasião. Caminhei com segurança até a porta principal e abri completamente. Ricardo entrava com postura profissional, seguido pela escrivã séria, e atrás deles, 2 oficiais de justiça uniformizados portando documentos oficiais. Boa noite a todos, Ricardo disse formalmente, entrando na sala de jantar tensa com a maleta executiva. Meu nome é Ricardo Mendes, advogado criminalista representando legalmente a senhora Marina Alves Santoro. Estou aqui para notificar oficialmente o senhor Rafael Santoro sobre algumas medidas judiciais urgentes que foram deferidas hoje. O rosto de Rafael passou rapidamente de vermelho intenso para branco cadavérico em questão de segundos. Ricardo abriu a maleta executiva e começou a tirar documentos oficiais, todos timbrados, com selos autênticos do Tribunal de Justiça. Senhor Rafael Santoro, o senhor está sendo formalmente notificado de uma liminar judicial urgente que congela imediatamente todos os seus bens pessoais e empresariais, incluindo contas bancárias nacionais e internacionais, imóveis registrados, veículos automotores e participações societárias, até apuração investigativa completa de denúncia grave de crimes contra o patrimônio familiar, lavagem de dinheiro internacional e falsificação ideológica de documentos. O senhor tem o direito de constituir advogado e... Não ouvi o resto do protocolo legal. Estava concentrada olhando fixamente para a cara de Rafael. Aquela cara que eu amei apaixonadamente por tanto tempo, que me fez acreditar ingenuamente em felizes para sempre, que me prometeu solenemente cuidar de mim até a morte. Aquela cara agora estava completamente destroçada. Juliana se levantou da cadeira tão rapidamente que a derrubou para trás com estrondo. Eu não sabia de absolutamente nada disso. Ela gaguejou desesperadamente, olhando para Rafael com olhos arregalados. Você disse claramente que estava divorciado há anos. Você garantiu que o dinheiro todo era limpo, legal. Cala essa boca agora! Rafael gritou violentamente com ela, e pela primeira vez eu vi claramente o homem real. O homem cruel, covarde, manipulador que estava sempre escondido por baixo do charme ensaiado e da máscara de bom moço. Não, Juliana respondeu com a voz trêmula de raiva. Não,
Eu não vou calar nada. Você me usou completamente. Você mentiu descaradamente para mim. Foi quase engraçado, quase cômico ver os dois se destruindo mutuamente em público. Ricardo continuou profissionalmente. Além disso, há uma notificação extrajudicial formal enviada à empresa compradora da Santoro Consultoria, informando detalhadamente sobre vícios ocultos no contrato de venda e irregularidades tributárias graves que comprometem juridicamente a transação. A venda está oficialmente suspensa até ordem judicial expressa. Rafael finalmente encontrou a voz embargada. Você não pode legalmente fazer isso. Você não tem direito nenhum. Você assinou o acordo pré-nupcial. Eu nunca assinei acordo nenhum. Respondi com voz gelada. E você sabe perfeitamente disso. Porque foi você quem falsificou criminosamente minha assinatura. E temos 3 peritos grafotécnicos independentes que vão provar isso categoricamente em tribunal. Ele abriu a boca desesperadamente, fechou sem saber o que dizer, abriu de novo. Estava visivelmente desesperado, perdido. Olhou freneticamente ao redor da mesa, procurando desesperadamente aliados. Todos estavam em choque profundo. Sua mãe, sua irmã, seus cunhados, os amigos que ele tinha convidado especificamente para testemunhar e rir da minha humilhação pública. Todos agora testemunhando a humilhação completa dele. Também está sendo formalmente notificado, Ricardo continuou implacavelmente, de uma ação judicial de divórcio litigioso com pedido expresso de separação total de bens e reparação substancial de danos morais e materiais no valor de 8 meses. Meyers, 00, referente a 23 anos de abuso psicológico sistemático, apropriação indébita de herança familiar e contribuição não reconhecida para o patrimônio conjugal construído. 8 milhões de reais. Mais da metade exata do que ele ia ganhar com a venda fraudulenta. Mais do que suficiente para recomeçar completamente a vida. E por fim, Ricardo tirou um último documento oficial. Há uma denúncia formal detalhada ao Ministério Público Estadual e à Receita Federal sobre os crimes tributários e financeiros extensivamente documentados. O processo criminal corre independentemente à parte da ação civil. Rafael caiu pesadamente na cadeira. Literalmente despencou. As pernas simplesmente não seguraram o peso do corpo. Como você... Ele sussurrou derrotado, olhando para mim com olhos de animal encurralado. Como você descobriu tudo isso? Sorri amplamente. Aquele sorriso frio, calculado que eu tinha praticado repetidamente no espelho. Você deixou o malote urgente vir para casa, respondi pausadamente. Naquele sábado quente que você foi jogar tênis. Lembra bem? Dia 18 de maio. Você achou que eu era tão burra, tão incompetente que nem olharia dentro. Mas eu olhei cuidadosamente. E fotografei meticulosamente. Cada página individual, cada número, cada mentira documentada. Vi o momento exato em que ele finalmente se lembrou, o momento preciso em que entendeu completamente. E desde então, continuei com satisfação. Eu planejei meticulosamente cada detalhe, cada movimento estratégico. Enquanto você me tratava como lixo descartável, enquanto você transava com ela no quarto ao lado do meu, enquanto você mentia descaradamente para mim e para nossos filhos inocentes, eu estava me preparando silenciosamente. Me virei lentamente para Juliana, que estava encostada na parede, chorando copiosamente. Você é muito bem-vinda ao Rafael, falei para ela com ironia. Mas duvido seriamente que você vá querer ficar com um homem completamente falido, processado criminalmente e absolutamente destruído profissionalmente. Ah, e só para você saber, aquela pulseira cara que ele te deu hoje era minha originalmente. A que ele me deu quando pediu meu casamento há 23 anos. Eu perdi propositalmente há 2 meses e deixei estrategicamente na gaveta dele. Porque eu sabia com certeza que ele ia dar para você eventualmente. Ele nunca comprou nada novo para mim em 20 anos inteiros. Por que começaria agora? Juliana olhou horrorizada para a pulseira no pulso, como se fosse uma cobra venenosa prestes a picar.
Me virei para Dona Célia, que estava completamente paralisada. A senhora também vai receber uma notificação oficial, querida sogra, porque os 15.000 mensais que a senhora recebe ilegalmente também vão ser minuciosamente investigados pela Receita Federal. Apropriação indébita de recursos empresariais. Cumplicidade direta em crime tributário. A senhora tem 74 anos, mas isso, infelizmente, não vai te livrar de responder criminalmente. A velha ficou tão pálida que pensei genuinamente que fosse desmaiar ali mesmo. Me virei definitivamente de volta para Rafael, olhando diretamente nos olhos dele. Você tinha razão absoluta numa coisa. Falei calmamente, pegando minha bolsa velha. Eu não mereço nada do que você tem. Porque o que você tem é podre, corrompido, é roubado sistematicamente, é construído em cima de mentiras, traições e sofrimento alheio. Dei um passo firme em direção à porta, Ricardo e a equipe dele abrindo caminho respeitosamente. Mas o que eu construí, com meu trabalho honesto, com minha dedicação integral, com o dinheiro suado da minha família, isso sim, eu mereço completamente. E vou levar absolutamente tudo que me pertence por direito. Parei na soleira da porta e olhei pela última vez para aquela sala de jantar. Para a mesa onde eu servi jantares por 2 décadas. Para as cadeiras onde eu sentei e fingi felicidade conjugal. Para a casa que eu ajudei a pagar com minha herança e que nunca me senti verdadeiramente em casa. Feliz aniversário para mim, falei com satisfação final. E saí pela porta sem olhar para trás uma única vez. Os meses turbulentos que se seguiram foram uma verdadeira tempestade emocional e legal. Rafael tentou lutar desesperadamente. Contratou advogados caríssimos, 5 deles simultaneamente, gastando fortunas que ele não tinha mais. Tentou judicialmente desbloquear os bens, alegando que precisava urgentemente pagar as contas básicas. O juiz negou sumariamente, depois de analisar cuidadosamente as provas extensas de ocultação sistemática de patrimônio. Tentou me procurar insistentemente, ligando de números desconhecidos, enviando mensagens desesperadas por todos os meios possíveis, WhatsApp, e-mail, até telegrama. Marina, por favor, a gente pode conversar pessoalmente. Isso tudo é um grande mal-entendido. Eu te amo de verdade, sempre amei. Foi apenas um momento de fraqueza. Me perdoa, pelos nossos filhos. Bloqueei absolutamente todos os números e contatos. Juliana o abandonou covardemente 2 semanas depois da notificação judicial. Soube através de uma amiga em comum, ela voltou correndo para Goiânia, para a casa dos pais, com o rabo entre as pernas. A pulseira cara empenhou numa joalheria de 2ª categoria. 8 ISIAs 00 a menos do que valia no mercado. A Santoro Consultoria entrou em crise terminal. A venda caiu completamente, obviamente. Os compradores de São Paulo não queriam absolutamente se envolver em empresa com processos criminais graves pendentes. 3 sócios menores pediram saída imediata da sociedade. O faturamento despencou assustadoramente 60% em apenas 2 meses. Dona Célia teve um problema cardíaco. Nada grave, segundo Patrícia me informou com desprezo, só pressão alta e estresse intenso. Passaram a me culpar publicamente por tudo, nas redes sociais, nos grupos de família. Marina destruiu a família. Marina é uma víbora. Marina enganou todos nós. Não li absolutamente nada. Bloqueei todos sem exceção. Lucas e Júlia me ligaram, confusos, preocupados. Rafael tinha contado a versão distorcida dele, que eu estava ficando louca, que estava inventando coisas absurdas, que ele tinha provas de que eu estava tendo um caso e queria pegar o dinheiro todo egoisticamente. Sentei calmamente com meus filhos. Mostrei os documentos todos, cada um deles, as falsificações comprovadas, as contas secretas offshore, os e-mails comprometedores com Juliana, as fotos do detetive. Júlia chorou copiosamente. Lucas ficou em silêncio absoluto por 20 minutos inteiros. Depois, Lucas falou com voz embargada. Mãe, me desculpa.
Me desculpa profundamente por todas as vezes que eu pedi para você dar uma chance para o pai. Eu não sabia de nada disso. Júlia me abraçou fortemente e sussurrou no meu ouvido. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Foi nesse momento preciso que eu chorei. Não de tristeza ou derrota, de alívio profundo, de orgulho imenso. Meus filhos finalmente entenderam. O processo criminal contra Rafael avançou implacavelmente. A Receita Federal abriu investigação completa e minuciosa. Descobriram mais coisas, muito mais do que imaginávamos. Sonegação de mais de $2.300. Misiel, 00 em impostos ao longo de 6 anos. Contratos fraudulentos com fornecedores. Suborno de fiscal federal. Isso foi a gota d'água final. Em novembro, 4 meses depois do meu aniversário, Rafael foi formalmente indiciado criminalmente. 3 acusações graves: falsificação ideológica, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal qualificada. A pena somada poderia chegar a 12 anos de prisão. Ele fez acordo de delação premiada. Entregou todos os envolvidos, incluindo o advogado compadre corrupto, Dr. Arnaldo, que também foi indiciado. Entregou os contadores que facilitavam a lavagem. Entregou absolutamente todos. Em troca, a pena foi reduzida para prestação de serviços comunitários, multa pesadíssima de R$4.500. Mitra, 00, e proibição de exercer cargos executivos por 10 anos. A Santoro Consultoria faliu completamente 6 meses depois. Foi vendida em leilão por apenas 3.200.00, um quinto do valor real de mercado. O dinheiro foi dividido entre pagar as dívidas trabalhistas acumuladas, os impostos atrasados e multas pesadas. Rafael ficou sem absolutamente nada. Literalmente sem nada. Quanto a mim especificamente, o processo de divórcio levou 8 meses completos. Foi amargo, doloroso, com Rafael tentando cada tática desesperada possível. Acusou-me falsamente de abandono de lar. Disse que eu era mentalmente instável. Pediu pensão conjugal, alegando absurdamente que se acostumou a um padrão de vida que eu deveria manter. O juiz não engoliu nenhuma dessas argumentações ridículas. Em abril de 2025, saiu a sentença final definitiva. Divórcio concedido. Separação total de bens. Rafael foi condenado a me pagar R$5.200.00 em danos morais e materiais. Valor referente à minha contribuição não reconhecida na empresa e ao patrimônio que ele ocultou criminosamente. Como ele não tinha esse dinheiro disponível, todos os bens que sobraram foram leiloados judicialmente. A casa grande onde moramos por 20 anos, apesar da hipoteca pesada, depois de pagar as dívidas, sobrou R$100.00. Os carros de luxo dele, um Porsche Cayenne e um BMW Série 7, mais 890.00. Ações, investimentos que ele não conseguiu esconder, mais 680. Zilcel, 00. Ao todo, recebi 2.670. Zilcel, 00 em dinheiro e bens. Não era exatamente o que eu merecia pela contribuição total, mas era o suficiente. Mais que suficiente para recomeçar completamente. Comprei um apartamento lindo na Pampulha, 180 metros quadrados, vista privilegiada para a lagoa. 3 quartos espaçosos, um para mim, um para Júlia quando viesse visitar, um para Lucas. Decorei completamente do meu jeito pessoal. Cores claras, plantas naturais, luz natural abundante. Nenhum móvel pesado de mogno, nenhum couro italiano. Absolutamente nada que lembrasse aquela casa-prisão. Voltei a trabalhar profissionalmente. Abri minha própria consultoria de gestão financeira especializada para mulheres empreendedoras. Recomeço Financeiro, consultoria feminina. Usei minha experiência de economista, meus 23 anos de conhecimento em gestão empresarial que eu nunca tinha valorizado adequadamente. Em 6 meses, tinha 12 clientes fixas. Em 1 ano, tinha 37 clientes. Mulheres que, como eu, precisavam reconstruir suas vidas financeiras depois de divórcios difíceis e traumáticos. Mulheres que precisavam de alguém que entendesse verdadeiramente, que não julgasse, que mostrasse que era possível.
Júlia se formou brilhantemente em medicina. Lucas se formou com honras em engenharia. Os dois fizeram questão absoluta de que eu estivesse na formatura deles, na primeira fileira. Rafael não foi convidado por eles. Ele apareceu mesmo assim, tentou falar com os filhos. Eles foram educados, frios, e dispensaram rapidamente. Vi Rafael naquele dia, pela primeira vez em quase 2 anos. Ele estava acabado. Cabelos completamente grisalhos, barba mal feita, roupa amassada. 30 quilos mais magro, olhos fundos. Ele me viu de longe. Tentou se aproximar timidamente. Marina, por favor, só 1 minuto. Olhei para ele calmamente. Aquele homem que eu amei apaixonadamente. Aquele homem que me destruiu sistematicamente. Aquele homem que agora estava completamente destruído. Senti nada, nem raiva, nem pena, absolutamente nada. Não temos nada para conversar, Rafael. Falei calmamente. Eu sei que errei terrivelmente, eu sei que fui horrível, mas eu preciso de ajuda. Eu não tenho nada, não tenho onde morar. Estou morando num quarto minúsculo, alugado em venda nova. Faço bicos de consultoria informal. Ganho 2.000 por mês quando tenho sorte. Marina, por favor. Pelos anos que passamos juntos. Respirei fundo, controladamente. Rafael, você me tirou 23 anos da minha vida. Você me fez acreditar que eu não tinha valor nenhum. Você me humilhou, me traiu, tentou me roubar tudo. Você escolheu Juliana. Você escolheu o dinheiro. Você escolheu sua mãe ao invés de mim. E agora que perdeu absolutamente tudo, você vem pedir ajuda? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu era uma mulher quebrada quando você terminou comigo. Continuei firmemente, mas eu me reconstruí, sozinha, sem você. E descobri que sou muito mais forte do que você sempre me fez acreditar que eu era. Peguei minha bolsa, uma bolsa nova de couro legítimo, 1800, comprada com meu dinheiro, sem culpa alguma. Você tem 2 filhos maravilhosos que poderiam te ajudar se você tivesse sido um pai melhor, mais presente. Mas você não foi. Você os abandonou emocionalmente quando seguiu seu próprio prazer egoísta. E agora, eles não te devem nada. E eu não te devo absolutamente nada. Virei as costas definitivamente. Marina! Ele gritou desesperadamente. Não me virei. Caminhei até onde Júlia e Lucas estavam, radiantes em seus jalecos de formatura, abraçados aos amigos. Meus filhos maravilhosos. Minha vitória maior que qualquer dinheiro. Hoje, 2 anos e meio depois daquela noite transformadora de agosto, estou sentada confortavelmente na varanda do meu apartamento, tomando café aromático e olhando a lagoa da Pampulha refletir o sol dourado da manhã. É sábado. Não tenho compromissos obrigatórios. Posso ficar aqui o dia inteiro se quiser. Minha consultoria cresceu exponencialmente. Agora somos 4 consultoras qualificadas. Todas mulheres, todas com histórias pessoais de recomeço. Atendemos mais de 100 clientes por ano. Eu fui convidada para dar palestras sobre empoderamento financeiro feminino. Já falei em 3 universidades e 2 conferências empresariais importantes. Conheci alguém especial. Eduardo. Arquiteto, 51 anos, divorciado há 7 anos, pai de um filho adulto. Nos conhecemos num curso de História da Arte que resolvi fazer. Algo que sempre quis e Rafael sempre disse ser perda de tempo. Eduardo é gentil, é engraçado, é honesto. Não sei se vai virar algo sério, não sei se quero que vire. E está tudo bem, estou aprendendo a viver sem precisar de respostas imediatas. Júlia está fazendo residência em pediatria no Rio. Lucas está trabalhando numa multinacional em São Paulo, ganhando 18 hours, 1000 hours, 00 por mês como engenheiro júnior. Os 2 vêm me visitar uma vez por mês. Fazemos jantares, assistimos filmes, conversamos sobre tudo. Eles mantêm contato mínimo com Rafael. Um almoço por ano, no aniversário dele. Educação básica, nada mais. Ele entende, não reclama mais. Dona Célia morreu no ano passado. Infarto. Fui ao velório por educação, pelos meus filhos. Não senti nada, nem raiva, nem alívio.
Patrícia tentou me provocar, dizendo que mamãe morreu de desgosto pelo que você fez. Olhei para ela e disse: sua mãe morreu cúmplice de crimes financeiros e sabendo que criou um filho mentiroso. Isso não foi culpa minha. E saí. Às vezes, em noites tranquilas como essa, eu penso em tudo que passei. 23 anos de um casamento que foi uma mentira quase completa. 23 anos acreditando que eu não era boa o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente. E então, lembro do que descobri. Eu sempre fui suficiente. Eu sempre fui forte. Eu sempre fui capaz. Rafael não me quebrou. Ele tentou. Deus sabe que tentou, mas no final fui eu quem quebrou as correntes e saiu livre. Tem uma lição que aprendi e que agora compartilho com cada cliente que senta na frente da minha mesa, com os olhos vermelhos de chorar, achando que o mundo acabou porque o marido saiu, porque foi traída, porque foi roubada. Eu falo para ela: a dignidade não se negocia. O amor próprio não pode ser terceirizado. E você, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, merece ser tratada com respeito. Se você não está recebendo isso de quem prometeu te amar, então essa pessoa não merece você. E está tudo bem recomeçar. Está tudo bem ter medo. Mas nunca, nunca aceite migalhas quando você merece o banquete inteiro. E quando elas perguntam se é tarde demais, se com 40, 50, 60 anos ainda é possível reconstruir, eu sorrio. Eu tinha 48 anos quando comecei de novo, digo. E hoje, com 51, estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque pela primeira vez eu estou vivendo para mim. Rafael ainda mora em Belo Horizonte, num apartamento pequeno em venda nova, dividindo com um colega de faculdade que teve pena dele. Trabalha como consultor autônomo, ganhando quando consegue clientes. Anda de ônibus. Compra roupa em brechó. Soube que ele tentou reatar com Juliana. Ela bloqueou ele em todas as redes sociais. Ele tentou se aproximar da família, da irmã, dos sobrinhos. Patrícia aceita ele nos almoços de domingo, mais por dó do que por afeto. Ele está sozinho, completamente sozinho, com 53 anos, sem patrimônio, sem reputação, sem família que o respeite. E sabe o que eu sinto quando penso nisso? Nada, nem ódio, nem satisfação, nem pena, nada. Porque Rafael não ocupa mais espaço na minha cabeça ou no meu coração. Ele é uma história que eu conto para ajudar outras mulheres. Um capítulo fechado. Uma cicatriz que não dói mais. Eu venci não porque eu destruí, embora tenha sido satisfatório vê-lo perder tudo que ele valorizava mais que a mim. Eu venci porque me reconstruí. Porque escolhi não ser vítima para sempre. Porque decidi que minha história não terminaria com a humilhação no jantar de aniversário. Porque lutei, calculei, planejei e executei minha libertação com precisão cirúrgica. E porque, no final, descobri algo que Rafael nunca acreditou que eu fosse capaz de descobrir. Eu não precisava dele. Nunca precisei. Mas eu preciso de mim. E, finalmente, depois de quase 5 décadas de vida, aprendi a me colocar em primeiro lugar. Se você chegou até aqui nessa história, se você se identificou em algum momento dessa jornada, eu quero que você saiba uma coisa. Você é mais forte do que imagina. As correntes que te prendem, sejam elas um relacionamento tóxico, uma família abusiva, um emprego que te diminui ou simplesmente suas próprias crenças limitantes, podem ser quebradas. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Vai doer. Vai ter momentos que você vai querer desistir, voltar atrás, aceitar as migalhas porque é mais confortável que lutar. Mas se você escolher lutar, se você escolher sua dignidade, seu valor, sua liberdade, você vai vencer. E quando você estiver do outro lado, sentada na varanda da sua casa, tomando o café que você comprou, vivendo a vida que você construiu, vai olhar para trás e entender que tudo valeu a pena. Que a dor foi o preço da sua liberdade e que você sempre foi digna de amor, respeito e felicidade. Sempre. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Compartilha essa história com aquela amiga, prima, colega, vizinha que precisa ouvir que é possível recomeçar.
que precisa entender que ela não está sozinha, que precisa lembrar que a dignidade dela não é negociável. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias de recomeço, de força, de mulheres que não aceitaram ser pequenas. E deixa o like se você acredita que toda mulher merece ser tratada com respeito, amor e dignidade. Um abraço apertado no seu coração. Você é mais forte do que sabe, e se eu conseguir, você também consegue. Até a próxima história. E lembra, a vida começa quando você decide que merece mais.